Oiê! Tudo bem? Eu sei por que sabe por que não tem filtro? É. Porque é outro perfil. Os filtros estão no meu perfil pessoal. Ah, no outro, entendi. Não tem, aqui só tem esse, ó. Sei. Isso, tá vendo? A gente aprendendo. Aqui não tem. Aí, ó, não tem filtro, só Deixa eu tem ver esse. aqui. Vamos ver. Tem esse. Hã? Mas aí não dá, né? Tem que ter algum É, outro filtro. Onde que eu acho então. mais filtro? Tá Onde que eu acho? vendo? Bonitinho. Tem Ó um lá. bonequinho com umas carinhas, não tem? Não Olha tem. lá. É, Tô entregando você esse vai daqui. girando. Tem. Mas sem filtro mesmo. Vixe, olha isso aqui, ó. Sem filtro. Esse fica embaçado. Mas é legal. Não Bom, tem filtro. vamos lá. Até eu hoje tô acompanhando você aqui. Vou ficar sem fio também. Pronto. Ela Vamos lá, lá. então. Hoje eu não Começar. passei nem base. Hã? Hoje eu não passei nem base. Só Então, uma mas tá sombrinha. ótima. Tá ótima, maravilhosa. Bom, então hoje a gente vai começar a live falando um pouquinho, né? O nosso tema hoje, o uso excessivo das telas na infância e na adolescência, ele vai ser assim, bem breve, né? A gente vai fazer um apanhado geral, né, dessas duas fases, né, da vida humana. Mas assim, depois, nas próximas lives, a gente vai aprofundar esse assunto, né? Vai ter um dia que vai ser só referente à infância, outro só adolescência, outro só a fase adulta, alguns aspectos, por exemplo, familiares, né? Que realmente acaba assim, são questões bem complicadas, né? Da própria família não perceber, né? O papel de cada um, que acaba influenciando e hoje em dia fica até muito mais fácil. Você entrega o celular lá para a criança ou para o adolescente, né? E entre aspas, ó, vai ficar quieto, né? Não vai me incomodar, eu consigo fazer minhas coisas, né? Então hoje o nosso bate-papo, o meu e o da Marli, né? É para a gente se atentar, né? Alguns detalhes, alguns cuidados, tanto na infância como na adolescência, né? Até mesmo na fase adulta, né? Porque quando a gente vê, a gente está falando sobre esse tema, a gente, nós mesmos, né? Acabamos percebendo que a gente fica usando realmente o celular ali mais do que deveria, né? Mais do que deveria. Então, assim, a Marli, ela trouxe para a gente dados assim fantásticos, né? De um curso que ela fez aí sobre telas, né? Sobre todo esse nosso questionamento da nossa live de hoje. E ela vai trazer ali com exatidão quanto tempo um ser humano, né, adulto, perde tempo em tela, nas redes sociais, né? Então vamos lá, Marli! Vamos aquecer aí? Não queria. Vamos lá. Bom, antes de você começar a falar, eu acho bom a gente colocar aqui na nossa live de hoje que a gente tem aquela coisa do estereótipo também, né? De ai, que a tecnologia, rede social, isso e aquilo, ela veio assim como para estragar as coisas, estragar o ser humano, né? Então, assim, diante de estudos, né? Desde das eras, as suas modernidades lá, os antepassados, isso e aquilo, o ser humano sempre priorizou o quê? Começar a ter algumas facilidades para alguma coisa. Começou lá na agricultura, com as técnicas de cultivo para ter uma produção maior, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai numa nutricionista,
né? O que ela fala automaticamente para você? Descasque mais e desembale menos. E a gente naquela vida da correria, isso e aquilo, trabalho, tudo, tem que levar as crianças para a escola e volta e pá, pá, pá. A gente acaba preferindo e às vezes até comendo errado pelas facilidades, né? Então, hoje, com tanta coisa que a gente tem para fazer, a gente acaba assim, preferindo essas facilidades, né, Marli? E aí Mais é smart. onde começa o erro, né? E aí, principalmente no nosso grande tema aí, que é a infância, os adolescentes, né? Quando a gente chega em casa cansado, aquela, nossa, teve aquele dia que você tá assim, com o cabelo desse jeito, né? Aí você chega, tem lá o filhinho, ah, mãe, vamos brincar comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tudo que você quer é tomar aquele banho, descansar um pouquinho, e aí você fala, tá, o celular, né? E aí, Marli, o que Pois é, o mundo fazer? está ficando mais smart. Então é Smart TV, Exato. smartphone, tudo é no botão, é Alexa, né? É, É assistente a Google. gente vai num restaurante, por exemplo, né? Eu tenho meus filhos, tudo. A primeira coisa que eles fazem é perguntar pro garçom: tem sinal de Wi-Fi? Tem não sei o quê? Tem não sei o quê? Pra quê? Hoje, até um almoço, um jantar, isso e aquilo, a família tá ali comendo, poderia estar conversando, falando coisas do seu dia a dia, se importando, né? Porque eu acho que o grande foco do almoço, do jantar em família, é você demonstrar a preocupação com o outro, né? Olhar nos olhos, sentir, né? E hoje não, tá todo mundo assim, né? Na telinha, ó. Não arrasta pra cima, ó. Tá, né? Uns comprando demais, outros jogando, e assim, cada um ali na sua individualidade. Vamos lá, Marli? E aí, você Bom, pode trazer aí as informações do seu curso aí maravilhoso. bom, tem algumas pesquisas que indicam que 60% dos brasileiros ficam conectados na web, em detrimento de população geral, né? 47% delas em uso de smartphones, Sim. ou seja, 50% da população está conectada o tempo inteiro. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente gasta em torno de 9 horas conectado na web, enquanto que a população global gasta 3 horas. Então, é como se a gente ficasse 4 meses conectados. E durante um ano, a quantidade de horas que a gente fica conectado e nas telas dão 110 dias, 4 meses que a gente fica perdendo tempo em rede social. Acho que a maioria também não sabe que as redes sociais, né, a equipe de Facebook, de Instagram, elas estão 24 horas rodando turno, mudando o algoritmo para viciar a população nas telas, TikTok, Facebook, Instagram. Então é muito perigoso a gente, por exemplo, ficar muito tempo grudado nessas telas, porque eles começam a fazer o algoritmo funcionar para dar aquilo que a gente precisa, para aumentar a nossa dopamina, né? A dopamina ruim. Exatamente. Além disso, o universo da internet é um buraco negro, então a gente tem que ter cuidado em postar foto de criança, postar dados nossos de família, então expor a vida em rede social, e todo mundo gosta de postar as coisas no Instagram, a vida lá, e criança, fofinho, só que a gente não sabe onde isso vai parar. Então, não só o vício, mas também esse compartilhamento de informação é muito perigoso. Eu não posto nada da minha vida pessoal em rede social, nada, nada. Posto coisinhas de psicologia, tenho lá minha rede profissional, na minha rede pessoal mensagem, olho feed, leio notícia e não posto nada. Antigamente eu até postava muita foto assim do meu sobrinho, parei também, não posto absolutamente nada, porque a gente não sabe onde isso vai parar. E
alguns hábitos também que a gente tem de pôr o celular para carregar do lado da cama, isso é muito ruim, porque interfere no sono, né? As ondas do celular interferem na qualidade do sono. Usar o smartphone na orelha mais que 3 minutos também é muito prejudicial, porque é como se fosse um micro-ondas aqui no cérebro. Ele tem o mesmo efeito do prato de comida dentro do micro-ondas. Então, são hábitos que a gente tem e que a gente precisa saber que isso é nocivo. Não é só ficar ali rodando tela, mas também o próprio celular, o equipamento é prejudicial para a saúde física também. Então, colocar, por exemplo, a parte de trás assim do celular direto em contato com o corpo não é bom. Nunca colocar assim, tem gente que usa aqui, tem gente que põe no copo, não pode, né? Então, assim, evitar esse tipo de coisa. Fone de ouvido, sempre com fio. Nunca Diz que esse sem fio é altamente prejudicial, né, para o cérebro. O sem fio ainda não sabe o tanto de dano que causa, mas o recomendado é usar o fone com fio. Quando você vai ficar muito tempo em ligação, você sempre usar o fone com fio e não o telefone direto no ouvido. Por isso que a gente tem dor de cabeça quando a gente fica muito tempo no telefone, porque está afetando o seu cérebro. Exatamente. A luz azul, E puxando uma conexão aí para as nossas crianças, para os nossos adolescentes aí, o quanto de tempo eles ficam com fone, né? Ali, ou estão no videogame, né? Porque quando geralmente a gente fala de tela, automaticamente a gente lembra do celular, né? Mas assim, ele ficar na frente da TV, né? Ou então na frente do laptop ou tablet, alguma coisa ali, tudo isso é tela, né, gente? Até mesmo ficar ali horas e horas e horas assistindo uma programação ali, que seja série, né? Que não para, também está sendo prejudicial, de certa maneira, né? Sim, durante a pandemia, que a gente ficou muito tempo com esse negócio de atendimento, tem a gente que atende online, eu que atendo muito online, continua atendendo online, aumentou um grau. Por quê? Porque a gente perde a visão 3D, que é a visão de longa distância, porque a gente fica com a tela o tempo todo aqui, assim. Então, a gente vai perdendo essa capacidade de enxergar a distância. Então, aumenta o número de graus, sim. Além de você ficar muito estimulado. Então, se você atende até tarde, demora para você pegar no sono. Então, eliminar telas pelo menos umas 3 horas antes de você dormir. Não deixar nada ligado no quarto. Então, vai deixar o celular conectado para carregar fora do quarto, não é no quarto. E hoje em dia, o que mais tem, né? Eu, como professora, tudo, e psicopedagoga, né? Tenho muitos relatos, por exemplo, de alunos, né? Que chega ali nos anos finais do Fundamental 1, quarto, quinto ano. Geralmente, eles já começam com essa coisa do gosto próprio. Ah, eu vou ficar até mais tarde. Às vezes, eles têm o quarto deles, né? As coisas. Então, o que acontece? Ou é televisão, ai, professora, hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça porque eu fiquei até tarde ontem. Porque eles acabam relatando, né, pra gente. Porque na hora você já percebe ali, você já capta, né, que a criança ou ela não tá fazendo, ou ela não tá bem ali, ou não tá enxergando muito bem, né? Então, você já vai detectando ali, né, algumas situações, alguns problemas, a falta de foco, de concentração, né, de perguntar mais vezes uma coisa que você fala, nossa, poxa, é simples, esse aluno, ele não estava assim, ele não dava esse trabalho para entender uma coisa assim tão simples, né, ele era tão rápido, pegava aquele gatilho, pá, rapidinho, né, e hoje, né, por conta de ficar jogando até mais tarde, tem os jogos ao vivo também, né, de videogame ali, eles têm aqueles gamers, né, hoje em dia, então eles ficam até tarde e assim, às vezes vai acordar cedo no outro dia, né, para ir para a escola, tem os compromissos e tudo isso acaba afetando na vida escolar, né, tanto da criança como do adolescente, né. Bom, aí a gente começa a entrar, né, Marli? Que você falou muito bem sobre os malefícios, né? A questão familiar.
cognições. essa parte, né, de instruir, né, em bons conteúdos. Por quê? Para o adolescente ele não tem essa coisa de filtrar as informações. O que isso daqui é legal, o que não é legal, né? Então, assim, tudo ele acha muito bonito, começa com uma música, uma dancinha no TikTok, né? Que daí vai acabando ali no meio da sala de aula, né? No seu meio, no seu círculo, que vai, assim, normalizando algumas coisas, né? Então, acaba aflorando aquela parte, a parte sexual, principalmente, né? Insinuando, né? Agora, deixa eu fazer um adendo aí. Sim, O que as pessoas podem chamar a gente de careta, mas música, precisa tomar cuidado também. Não é só conteúdo no sentido de influencers, mas o tipo de música também. Que música é igual mantra. exato. Vai repetindo aquilo ali, entra no consciente da criança e a vida vai modelando aquilo ali. É igual sertanejo, que é dor de cotovelo, Exatamente. músicas muito Acaba sensuais. trazendo para uma normativa, por exemplo, essas músicas, né? Que eles falam, de sertanejo, isso e aquilo, que, Mas é só tá certo, é traição, só traição, pessoa bebendo o tempo todo. Então, pô, olha só, querendo ou não, tá instalando drivers ali na mas cabeça, no inconsciente, de que é normal, que a vida é assim mesmo, e de que as só pessoas dentro da questão traem, de né? tela, porque não é só tela, é tudo que você consome de informação. Exatamente, O tipo exatamente. de influencer que está no celular ou no computador do seu adolescente, da sua criança, o tipo de música que está ouvindo, o tipo de leitura que está consumindo, o tipo de pesquisa que está fazendo na internet, o tipo de grupo que tem. Isso. Tem outro Grupo de aqui, WhatsApp, né? Porque querendo ou exatamente. não, aí depois é lógico que vai ser até outros temas aí para as nossas próximas lives, né? O cyberbullying, né? Que hoje está terrível também, né? Abrindo Então, rede social muito cedo para criança, né? Muito adolescente já. Ah, mas o que que tem? Tem muito. Assim, se abrir, precisa acompanhar. Então, sim, precisa instalar lá o Family lá e ver o que que tá. Meu sobrinho, por exemplo, eu dei um celular para sim, ele, mas é o meu e-mail que está cadastrado no celular dele. Então, sim, tudo que ele baixa lá aparece no meu celular. exato. Tudo que ele pesquisa no YouTube aparece no meu celular. Poxa, mas então por que não são os pais? Porque fui eu que dei o celular e na hora de configurar, acaba configurando com o meu e-mail, com os meus dados. E eu sou a madrinha. Então, de uma certa forma, eu fico sabendo o que, que ele está pesquisando, Isso é consumindo. muito legal, né? Porque geralmente a gente acaba responsabilizando o pai e a mãe, né? Mas se tem um outro familiar que pode acompanhar isso, eu acho que isso que é legal, né? A gente colocar a importância de qualquer que seja o familiar, tem um adulto olhando para essa criança ou para esse adolescente, acompanhando a vida dele, né? Então é que nem a gente estava comentando agora há pouco, né? Num jantar, num almoço, todos estão ali, mas ao mesmo tempo não estão, né? Porque tá cada um com seu celular, um resolvendo alguma coisa do trabalho, as crianças para assim não ficarem inquietas, talvez no restaurante, né? Então fica ali jogando isso aqui, então cada um no seu mundo. Mas aquilo que a criança realmente precisa, né, de se sentir importante, contar algumas experiências, os pais mesmo, né, começarem a reforçar, né, o quanto é importante o trabalho dela dentro da sala de aula. Olha, filho, que legal, na minha época, sabe aquela coisa da conectividade? De, ai, que legal, eu lembro o pai, ou eu lembro a mãe, naquela época, eu também fazia assim, 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 para eles se sentirem, né, pertencentes àquela família. Eu acho Não, e que eles isso pedem hoje, né, também, né? Pai, larga esse exatamente, celular, mãe, tá você larga esse celular. faltando demais. Mora na mesma casa, mas às vezes vai pedir um copo de água para a mãe, manda o WhatsApp, né? Então, assim, é muito, 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 muito triste, né? Isso. E assim, além do mais, como você colocou muito bem na questão dos algoritmos, né? Hoje em dia,
qualquer pesquisa que a gente vai fazer na internet, né, que a gente coloca lá no Google, os algoritmos automaticamente já sabem o que você está pesquisando. Por isso que quando você vai entrar, por exemplo, você pesquisou lá sobre uma TV, né? Lá no Google. Ah, quero comprar uma televisão, sei lá, de 50 polegadas, grande, assim, 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 que me ofereça tudo isso. Automaticamente, quando você entra no Facebook, no TikTok, no Instagram, só fica anúncio disso. Só fica. Por quê? Porque ele já leu aquilo. Então, a ideia é realmente vender. Só que, assim, não é todo mundo que sabe dessa informação, né? Porque a internet está aí. Porque... Eu acho que as pessoas sabem, mas meio que ignoram isso aí. Ignoram e, ao mesmo tempo, eu já tive, assim, conversas, assim, com colegas que às vezes fala, nossa, eu estava pesquisando sobre tal coisa, mas daqui a pouco ficou o tempo todo. Parece que o celular sabe aquilo que você está pensando, né? E na Sabe? verdade, foi a sua pesquisa ali, né? Tudo que você vai clicando, ele já vai sabendo que você é um consumidor de um determinado produto, né? Ou está curioso sobre uma determinada coisa. E ao mesmo tempo, isso vai acontecer o E quê? assim é criança. A As criança, quando ela nossas faz pesquisa, crianças. vai começar a aparecer. Exatamente. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Marli? Porque a internet normal já é um turbilhão, né? Que a gente não sabe determinadas coisas, assim, é um buraco negro, como você bem colocou. E assim, o fácil acesso de hoje um adolescente, por exemplo, é entrar numa deep web, né? Tem os conteúdos mais absurdos, macabros, terríveis, né? Que a gente não pode nem dizer que é um ser humano com determinadas coisas que tem lá, né? De abuso, de. Nossa, terrível, terrível, terrível. Tem Né? uma Doentio. deep web chamada Discorder. Isso. E assim, o quanto a gente está realmente, né, diante ali dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que seja toda a família tem, né, uma criança, um adolescente, qual é o cuidado? Porque tem tanto adulto, mas nenhum, às vezes, está realmente sabendo o que está acontecendo entre a tela e a cabecinha ou da criança ou do adolescente, né? Por quê? Dentro de uma escola, por exemplo, a gente tem as mais diversas culturas, né? E realidades possíveis, né? De famílias, desde aquela que cuida, zela, né? Até aquela que tem ali o mundo cria, né? E vai deixando, vai crescendo, é de responsabilidade se a criança, né, não tiver ali um bom senso, né, já nascer com aquilo, judiação, realmente vai se perder, né, com tantas informações, vai dar várias cabeçadas, vai ter que aprender que tem pelo amor e pela dor, vai aprender pela dor, né, algumas coisas. Então, assim, é bem complicado isso, crianças assim, que às vezes você fala assim, como uma criança de 10, 11 anos, ali, um pré-adolescente, sabe uma senha, por exemplo, como entrar numa uma deep web, né? Sabe determinadas coisas, comenta, né? Porque tudo isso faz o quê? Aguça a curiosidade. Essa fase da infância, da pré-adolescência, até mesmo os adolescentes, eles são muito curiosos, né? Mas eles não Eles sabem têm falar. uma facilidade Exato, para tecnologias que a gente não tem. exato. Parece que E nasce eles não sabendo. sabem o que fazer com tanta informação. E é essa questão do filtro familiar, né? Das responsabilidades, o que é legal, o que não é, o que você até pode ver, filho ou filha, né? Então, mas Mas, ó, aí a isso gente daí não é entra bacana. na questão de como é essa família, o Exato. que para ela é Questão de natural valores, ali, né? valor. Exatamente. Exato. Eu tive um paciente que os pais deram um celular para ele aos 10 anos, Uhum. por acordar aos 13 com ele já com vício em pornografia.
E como que isso aconteceu? Os pais não sabiam. Aí tiraram o celular, bloquearam, depois devolveram o celular, ele começou a entrar com. Aí ele entrava nos sites com perfil anônimo, para os pais não saberem que ele continuava acessando os sites. E aí, com 13 anos, você conversava com ele, já não era mais uma criança, porque 13 anos ele está entrando na adolescência, ele não é um adolescente ainda. Mas parecia um garoto de 16, 17 anos, totalmente sexualizado, já com depressão, com ansiedade, com insônia, passava a noite toda olhando sites Pornô, né? porque os pais, durante 3 anos, negligenciaram nesse cuidado, enquanto isso eles estavam centrados neles, brigando, separando, voltando, e o filho se entretendo na internet. Então, a questão familiar pesa bastante, porque o adulto hoje está muito infantilizado também. Exato. Então, às vezes é criança cuidando de outra criança. Os pais desse garoto são relativamente jovens, né, tem menos de 40 anos, 30 e poucos anos, mas, assim, praticamente quase perderam o filho. Quando acordaram, já estava bem crítico já. E o menor de 9 anos indo para o mesmo caminho. É muito triste, né? Porque é um aprendizado, porque cada família, é isso que a gente tem que. Mas Lógico, a gente vai aprofundar depois em outras lives, né? Mas só assim. complementar esse contexto. Aqui fala assim, tá, mas ele viciou em pornografia. É bem complicado eliminar o vício à pornografia. É possível, mas é difícil Sim. até para um adulto quando chega nesse nível de adicção. Sim. Porém, não é só isso. Se fosse, é só como que ele chegou na pornografia? Como que ele chegou na pornografia? Foi acessando uns vídeos no YouTube de um influencer. Tinha o um link lá que direcionava para essas páginas. E ele começou a acessar a partir desse influencer. Um influencer muito ruim, né? Que eu não vou citar o nome aqui, mas muito ruim. E assim, é focado em Bem criança e famoso, adolescente. né? Famoso, focado em criança e adolescente, a partir de um link ele entrou para isso. A partir disso, ele descobriu esse outro Discord que eu já citei. Aí, nesse Discord, ele começou a criar grupos de bate-papo no WhatsApp, que eram uma linguagem super pesada, e que eu perguntei para ele como que ele sabia que o do outro lado eram crianças ou jovens como ele, né, o pré-adolescência. Ele falou que ele fazia videochamada para saber se não era. Eu falei, como é que você sabe que não é um pedófilo? Como você sabe que não é um, né? Não, a gente faz videochamada. Então, assim, é nesse nível. Conversas de todo nível. Ele assediando as pessoas do outro lado e sendo assediado por pessoas que estavam nesses grupos. Às vezes a gente acha que é só um Sem joguinho. fazer amizade no mundo real. Ou seja, na escola não tinha nenhum amigo, ele só se isolava nesses grupos. Então, o jovem, quando ele procura esse recurso, geralmente ele tem problemas com a habilidade social. Geralmente ele tem dificuldade em firmar conexões, não só com a família, mas com as pessoas do entorno. Olha só. E para Isso tirar desse universo é muita terapia. E muita terapia, né? Porque é Inclusive, bem difícil depois, né? que fica Porque agressivo, fica antagônico, os valores ficam distorcidos, eles não obedecem mais os pais, abstinência, sofre abstinência. Então, os pais também precisam fazer acompanhamento psicoterápico para aprender a lidar com isso, para conseguir tirar o filho desse filho. É um buraco sem fim. exatamente. Então, assim, uma das grandes chaves aí para a gente tentar melhorar um pouquinho nesse uso excessivo é a questão da família, né, Marli? A Marli, a gente deixar ali as famílias ali sempre atentas, né? Ao uso, tá muito quieto, tá um joguinho online, mas quem é que tá conversando com o meu filho de verdade?
Será que no histórico ali, né, em determinados jogos tem o histórico, né, da conversa, da fala? Será que está pedindo uma foto? Será que está pedindo alguma informação, né? Então a gente tem que ficar ali bem de olho, né? Tomar o máximo possível de cuidado. Bom, a gente falou isso, falou um pouquinho sobre filtros, né? E agora, essa parte, Marli, por exemplo, nessa questão de cuidado com esses influencers, né? Porque hoje você liga a internet, mas isso aqui é só, é do fulaninho, que tem, nossa, você vai nas lojas de A brinquedo, galinha pintadinha até ontem. você, exatamente, como se fosse a galinha pintadinha, né? Galinha Mas esse aqui é só para criança. Olha os produtos, bonequinho, tem suquinho, tem achocolatado, tem isso. Só que assim, a hora que você vai ver determinados conteúdos, né? Tá só explicando uma experiência. A É Peppa uma, Pig, por exemplo, é um é, conteúdo ruim. exatamente. É só uma experiência que ele está ensinando lá, faz isso, mistura com aquilo. Só que no meio daquele vídeo, quando você para realmente para assistir, lá tem palavras inadequadas, tem às vezes questionamentos, né, e normalidades para questão assim, às vezes que nem é para faixa etária, né? Lógico que a gente respeita qualquer um, mas assim que deixa duvidar a criança, o adolescente, se é um menininho ou se é uma menininha, que às vezes já começa a plantar ali uma sementinha, né? Questões, por exemplo, de questionar a família, né? Mas a sua mãe e o seu pai vai falar isso para você. E isso, então, assim, às vezes parece como uma brincadeirinha. Que nem você pega, por exemplo, o desenho da Peppa Pig. Ela fica o tempo todo, papai bobinho, papai bobinho. O que é isso daí? Primeiro, para a questão familiar, né? Na questão de papéis, o respeito, isso e aquilo. É um desenho fofinho? Mas o que ela está instalando ali para a criança pequenininha? Meu papai é bobinho, meu papai é bobinho, né? Aquela questão de desafiar mesmo. Peppa fala isso, ai que bonitinho, né? Então, já começa aí também uma desconstrução, uma falta de respeito, né? Então, assim, são sinais que se a gente não tiver atento para determinadas coisas, explicar para os nossos filhos hoje, né, para as nossas Desenho crianças, animado, não é só influencer, né? Mas exatamente. desenhos, Você pega filmes. hoje, você entra, por exemplo, na Netflix, desenhos da Netflix, né? Filminhos que é para pré-adolescentes hoje, né? Então, assim, com temas bem complicados, que não é para aquela faixa etária, Na né? semana passada eu não lembro se eu te mandei. Sim, Saiu uma matéria no jornal de um educador, um psicólogo aí, famoso aí, que agora eu não lembro o nome, mas eu posso ver depois, falando de um brinquedo que está para ser lançado, que é um robozinho que fala com a criança e que vai aprendendo tudo, ele vai perguntando, questionando e a criança vai sim, falando. Acho que eu sim. mandei para você. E ele vai aprendendo tudo daquela criança ali. E é ligado em algum servidor e essa informação Deus sabe para onde vai. Tem um filme na Disney+, minha irmã que também é psicopedagoga, me falou, mas já tem um filme desse brinquedo, que é o Ron alguma coisa que está no Disney+. Sim, Também preciso ver o nome do filme, que ela me mandou o nome do filme. É Ron Robô, uma coisa assim. Tá no Disney+, o filme que fala desse brinquedo. sim. Então aí, tá na Disney+, é para criança, mas não sei, não é bem assim. Exatamente, né? Hoje eles estão até resgatando, né, alguns contos infantis, só que eles, assim, eles estão tirando a história tradicional, né, e acrescentando algumas modernidades, né, dentro desses contos infantis. Então, assim, não sei até que ponto hoje a Disney, né, fica para a gente pensar até que ponto a Disney hoje, com alguns desenhos, né,
quer colocar algumas normativas, né? Ah, isso aqui é o novo normal, isso e aquilo. Até que ponto está favorecendo a sociedade? Até que ponto não? Será que tem determinadas ideias, idades, né? Para algumas ideias, para pensar. Eu acho que assim, fica a questão do respeito, Homologado. né? Exato, o horário, a questão do respeito, né? Por todo mundo, pelo ser humano em si, né? Mas tudo tem uma idade, né? Para começar a pensar sobre isso, não é verdade? O nome do filme Ron Bugado, Sim, que tem na Disney+, que desse fala desse robozinho. robozinho. Ron E assim, Bugado. é o robozinho que faz o papel da família, né? Que era para Sim, conversar, o menino ele é conhecer muito o gosto fofinho. da Ainda, criança. eu ainda não assisti, mas eu fui ler o resumo. É um garoto sozinho, É, e aí encontra esse robozinho que tinha defeito. tem, E o robozinho vira o melhor amigo dele, uma coisa assim. tem. Mas ele tem as mesmas características. A minha irmã assistiu o filme, ela falou: já existe o filme desse robozinho aí que tá para ser lançado, que é esse Rombugado. Exatamente. Eu ainda vou Aí, assistir para poder falar com mais propriedade. é, aí eu queria também falar com você, né? Especialista e psicóloga, né? Quando a gente entrou, por exemplo, na pauta de músicas, né? Hoje a gente vê vários adolescentes, né? Aquela coisa, ela é uma crise, né? Porque eles querem ser populares ao mesmo tempo, né? Então aquela mistura de gostos, de sentimentos, disso, daquilo. E é muito comum a gente ver eles assim, depressivos, gosta de músicas assim mais depressivas, né? E tem muito aquele que eles gostam muito, por exemplo, de Billie Eilish, essas coisas, né? Oi? Que tocam Não o entendi. sentimento, né? Tem uma cantora chamada Billie Eilish, né? Que os adolescentes, geralmente assim, lá para quinto ano, A gente não sexto conhece a ano, atividade. é. Então, e eles gostam de ficar escutando aquilo. E aí que entra outra questão. Se a família, por exemplo, não está atenta, esse tipo, por exemplo, que nem Billie Eilish, né? Tem as músicas, tem umas que são até meio românticas assim para você ouvir, mas a maioria são para pessoas assim suicida, sabe assim, aquela coisa, aquela, ai, dá aquela tristeza terrível, né? E o que acontece? Tem muitos deles que tudo é um mercado, tudo é uma venda, né? É isso que as famílias têm que ficar atentas. Então, por exemplo, ela coloca lá, como por exemplo, na biografia dela, que ela passou por diversas situações, né, de morte, que ela quis muitas vezes se matar, isso e aquilo, e ela acaba virando tipo um mártir para eles, né? Olha, poxa vida, porque adolescente gosta dessas coisas, né? De nossa, é aquela pessoa um exemplo, é um referencial para mim, né? Então, até que ponto essa biografia que ela está contando é verdade? Ou até que ponto é um nicho? Porque a nossa sociedade, como está acontecendo, das famílias muito desestruturadas, né? Essas crianças cada vez mais só tendo que aprender diversas coisas, assim, e lidar com essa explosão de sentimento, né? Então, assim, até que ponto isso não é um nicho de mercado, por exemplo, para essa cantora, né? E assim, e é muito difícil, né? Você fala, poxa, mas por que você tá escutando isso daqui? Nossa, tem música mais animada, com umas letras mais legais para você ouvir. Você fica escutando aquilo daquela tristeza, um aperto no coração, né? Ah, não, mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Então eles vão se acostumando a ficar ali sozinhos, né? E com isso entra um pouquinho lá na nossa pauta da nossa live passada, né, Marli? Da depressão também, né? De lidar com esses sentimentos, do que eu fui aprovada, ou então, por exemplo, nas meninas. Ai, que eu não fui tão popular entre as meninas, elas não me acham tão bonita, então não vou para aquela rodinha, né? Então tem tudo isso, né? Tudo é aquela dopamina mesmo a internet, né? Para sair do mundo atual. Isso não é só adolescente, o adulto também. Exato.
Ainda mais Exato. hoje em dia em que as pessoas, elas, São Paulo principalmente, onde as pessoas se encontram um pouco, né? Sim. As pessoas são mais caseiras, vamos dizer assim. Sai 5 da manhã, volta 10 horas da noite, e fim de semana não tem muito tempo para se relacionar, acaba indo para o celular, para as redes sociais, né? Onde consegue E minimamente acaba acreditando, porque fazer assim, ali na rede social, que é falado, né? Até nesses sites, por exemplo, de relacionamento, né? Entrando um pouquinho mais aí na parte da tela para adultos, e até adolescentes acabam entrando nesses sites de relacionamento. Até que ponto que o outro está falando é verdade, né? Os perigos disso, das meninas é um da buraco. adolescência, marca encontros com, meu Deus do céu, né? Com cada tipo de gente que tem no mundo, né? Então, esses perigos que a gente tem que estar ali atento, Hoje, né? na verdade, a gente está mais falando dessa questão dos cuidados que precisa ter no Sim, universo sim. web. E para a próxima, a gente entrar na questão cognitiva, que realmente é do vício em telas. O que isso causa? Né? E qual perfil de pessoas que acabam sendo levadas para esse universo, de realmente ficarem viciadas. E assim, quando a gente fala em vício, a gente está falando de um transtorno de curso, a gente está falando de adicção, a gente está falando de coisa séria. É como o vício em telas, ele pode ser considerado de uma forma grave, como vício em droga, vício em sexo, vício em compras, vício em comida, vício em jogos, o vício em tela é equiparado. É lógico, hoje não é porque você gasta 1 ou 2 horas no celular, entrei no do almoço, vou descansar um pouco, vai no Sim, Instagram. Aí você vê sim. passar 1 hora. Isso não é ficar viciado. O viciado é quando você realmente extrapola o razoável e não consegue ficar sem o celular, não consegue ficar sem internet. Se ficar sem internet, Sim. surta, assim. E compromete outras questões da vida. Começa a impactar no seu dia a dia, começa a tirar você do convívio social, começa a impactar no seu sono, começa a impactar nas suas emoções, depressão, ansiedade, até ideação suicida pode dar em adolescente viciado em tela. Então, esses cuidados que a gente está falando, de olhar o que consome, prestar atenção no que publica na internet, o que você partilha com outras pessoas na internet da sua vida pessoal. São cuidados básicos que a gente tem que ter, porque Sim. é um buraco sem fundo mesmo, é um universo ali, tem gente boa, tem gente ruim. E tudo que a gente publica, seja Facebook, seja Instagram, a gente não sabe onde vai parar. Não sabe. Então, principalmente se tem filho, não publicar nada de filho, não contar da sua vida. Rede social, seja qualquer ela que seja. Os algoritmos, eles são, vamos dizer, fabricados, eles são É isso. desenvolvidos para conectar Rastrear, você né? o tempo inteiro e para rastrear Sim. informações. Então, esse cuidado precisa ter, independente de vício ou não vício. Porém, como hoje, principalmente pós-pandemia, as pessoas ficaram cada vez mais conectadas, precisa redobrar o cuidado, porque as redes sociais são feitas para viciar. Exatamente. E, assim, cada vez mais a nossa sociedade caminha para ficar zoomizado. A gente tudo zoomizado. Ninguém conversa com as pessoas, ninguém consegue. O que a gente vê muito em consultório são tanto adolescentes, crianças e adultos que não conseguem dominar suas emoções, que não se permitem sentir, que já traz cargas emocionais já de família, de muitos conflitos. Isso favorece mais você se isolar e ficar em rede social e ficar viciado em telas. Exato. Aí vem o É. TDAH, aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, e vem outras siglas aí que faz o combo, né? Que às vezes até é comorbidade, não é nem o que leva, mas sim uma comorbidade. A depressão pode ser comorbidade, a ansiedade pode ser comorbidade, o TDAH pode ser uma comorbidade desse vício em tela. Parece que frita o cérebro, as pessoas não percebem, mas não sei, eu A sinto gente assim quando eu mesmo, fico. quando a gente está mexendo, né, no celular, isso, aquilo, depois que você passa ali
uns 15 minutos, o olho da gente, a gente já começa a perceber que já fica mais, parece que seco, né? Assim, os Não olhos parece começam um que demorou ardor, muito, né? parece Fica que o mais meu cérebro fritou. cansado, é, fica mais Positivo. cansado, né? Agora, você imagina, por exemplo, uma criança que fica lá o dia todo, né? Chegou da escola, pegou o celular ou pegou o tablet, pegou qualquer coisa ali e fica até a hora e a mãe lá, vamos tomar banho, vamos jantar, né? E ele tá lá o tempo todo, não tem um limite, né? Não estabelece um horário, né? Que não é assim para tirar É totalmente, que né? A criança, gente não tá falando aqui para tipo, tire totalmente a tela. Não, mas tem que estabelecer um horário. Eu achei muito legal que tinha que tirar. esse final de semana eu fui fazer a minha unha. E aí eu tava lá no salão de cabeleireiro e pá, conversando com o pessoal, né? Chegou uma moça, né? E ela falando da diferença de idade das filhas dela, que a mais velha tinha 13 anos, a caçulinha 5 anos, que nossa, que ela não devia ter esperado tanto tempo para ter, né? A mais nova, né? Porque é muita diferença de idade, isso e aquilo, que a mais velha não saía das redes sociais, isso e aquilo, estava confrontando a família, e o quão era melhor cuidar da pequena, isso e aquilo. Então, se a família não tem até um cuidado, né? Para o adolescente, ele fica até aquela comparação, né? E com isso intensifica mais ele lá na rede social. Em contrapartida, quem estava conversando com ela era a dona do salão, né? E ela já tem ali uma cultura familiar completamente diferente, né? Da família participativa, que brinca, isso e aquilo, né? E ela começou a relatar que ela tinha ido na casa da irmã dela, tudo, e que a filha dela, pequenininha também, tem uns 6 aninhos mais ou menos, ia brincar com o primo. Só que o primo ficava o tempo todo lá no celular. E aí, a hora que ela chegou lá na casa da irmã dela, não, vamos, agora chega de celular, vamos brincar de alguma coisa. E a filhinha dela sugeriu, vamos brincar de banho de mangueira? Até então, aquele menino que já tem 8 anos ali, nunca tinha brincado disso. Mas o que é isso? O que é banho de mangueira? Entendeu? Então, assim, pequenas coisas. O que é nossa, se divertir com água, gente, com água, né? É aquele resgate, atenção, vamos brincar todo mundo, aquele momento, vamos, né? Descontrair a família, que gostoso isso, né? Ou então, às vezes, jogar um jogo de tabuleiro, né? Entre ali toda a família participando, chega primo, chega final de semana, vamos fazer tal coisa. Ou então, vamos para uma pracinha, vamos num parque, vamos correr, vamos andar de bicicleta, né? Então, assim, querendo ou não, isso, por exemplo, na escola. Quando a criança ela não sabe socializar, né? Não sabe ganhar ou perder, por exemplo, num jogo, né? Aula de educação física, um campeonato que a professora faz dentro de sala de aula, né? Algum jogo matemático, alguma coisa do tipo, eles vão brigar e vão brigar muito porque ele não sabe ganhar, não sabe perder, não sabe esperar a vez do outro, né? Tem criança que chega ao extremo, por exemplo, eu já tive muito disso, da criança, tipo, jogar, chutar o tabuleiro, eu não vou brincar mais. E bravo que chega até o ponto de chorar, porque a frustração é tanta, ele realmente não sabe brincar, né? Então, assim, lógico que não é só isso, né? Tem criança que está passando por outras coisas, né? Bem mais ali, mais graves, né? Dentro da família, e que de repente pode trazer isso também. Mas, assim, é um apontamento, um cuidado que nós, enquanto especialistas, né? Dentro de sala de aula, você no consultório, eu também, né? Na psicopedagogia, o quão a gente tem que estar prestando atenção, estar atento a esses determinados tipos de comportamento, né? Se a criança tem irmãozinho, não tem irmãozinho, com quem ela Mas se aí, relaciona, né? nesse caso, então, dependendo da idade da criança, já vem de família. Não é aprendido em casa, né? Então, assim, a qualidade das relações dentro de casa impactam na qualidade das relações na escola. Então, não dá para dizer que o problema está na criança.
Então, a criança que apresenta problemas de comportamento, a gente vai no ambiente em que ela está inserida. Qual é esse ambiente primário? A família. O que a família está ensinando? O que a família está passando? Qual é a parentalidade? Que estilo de parentalidade tem esses pais? Às vezes é um mais autoritário, outro mais permissivo. Poxa, essa criança ela não cumpre regras de jogo. Quem que na casa que está passando esse valor para ela? Irmã mais velha, é o pai, a mãe. Então, a criança, quando ela vai para a escola, costuma-se dizer, tá aprendendo na escola. Às vezes não, às vezes Não. ela já está trazendo isso. Criança até 6 anos, ela é esponjinha, ela está absorvendo tudo que está acontecendo no entorno dela. Eu já atendi criança de 4 anos com problema de quebra de regras, assim, jogos, de passar a perna no colega. E depois a gente foi ver, a irmã mais velha era assim, porque a avó não que a avó é desonesta, mas sabe vó que quer ser vó, que deixa a criança Fazer ganhar tudo. sempre, que faz olho, vistas grossas, porque a criança Ai, ali passando a perna no coitadinho, deixa jogo. ele Então a criança ganhar. entende que aquilo é o certo, quando na verdade a criança tem que ganhar e tem que perder no jogo. Ela tem que ganhar porque ela realmente jogou bem e quando perde ela tem que aceitar que perdeu porque vai Exato. ganhar sempre na vida. Então não é sempre que, mas então a família é desonesta e a criança aprende a ser desonesta. Não. Muitas vezes é a forma como está ensinando a criança a julgar ou brincando com a criança que está passando esses valores distorcidos. Aí na escola ela vai passar essa representação. Entende? Então, Exato. aí a gente já foge um pouco da questão de telas. A gente está É. falando de qualidade das relações em casa, do como que é a comunicação, como se conversa em casa, o que está passando para essa criança, como é a relação dos pais em casa, que interfere bastante na saúde emocional e nos comportamentos das crianças. Aí é uma outra história, um outro assunto, um outro tema. Outras lives que iremos abordar, né? Aí já entra em parentalidade. Hein? E o Criança é quanto a parentalidade muito influencia nisso também, né? Criança é Tela, né? muito ambiente. Ó, Certeza. criança que vem para consultório, a gente tem que olhar a família. É, A questão está na família e não na criança. é. A criança ajeitou o ambiente dela, ela se ajeita. Isso é a seus 5 anos, 5, 6 anos. Sim. Pois é. Então, assim, hoje, né, é mais ou menos isso, como eu falei para vocês no comecinho da live, né? Hoje, assim, é um apanhado geral, porque o assunto tela, né, tem muita coisa para gente abordar, muito. E eu com a Marli, a gente estava até conversando tudo, a gente vai fazer várias lives abordando cada assunto desse, né? Então, uma live, por exemplo, mais voltado só para o aspecto infantil, outro a live só para o aspecto, por exemplo, na adolescência, né? Outros malefícios, trazer vários dados, né, de malefícios mesmo já comprovados, né, estatisticamente, tudo. Trazer também a tela no adulto, né? Então, assim, a gente vai abordar, hoje a gente falou de uma maneira geral, né? Esses cuidados. A Marli trouxe aí muito sabiamente também alguns dados pra gente, né? Como entrou bastante gente na nossa live, viu, Marli? Repete pra gente, né? Porque pode ser que tiveram alguns aí que entraram agora há pouco. Repete No pra gente Brasil, as aquela pessoas gastam informação sobre o tempo que nós ficamos, né, no geral, ali, os índices nas o redes equivalente a 4 sociais. meses. Em um ano, a gente fica em 365 dias, nós ficamos o equivalente a 4 meses conectados em tela. Olha isso. Olhando para a Olha tela, não é nem isso. conectado, é olhando. Olha isso. Né? Eu fiquei pasma com isso. Porque realmente a gente, que nem você falou, normal, chega na hora do almoço, você tá acompanhando ali, né? Tá, às vezes, de repente, tá vendo uma roupinha, tá vendo alguma coisa para comprar, né? Porque é normal, hoje em dia, quem não mexe no celular, né? Mas se a gente contabilizar o tempo que a gente fica em celular, Ações, perde o não sono, em pode vez de pegar o livro reclamar para do ler tempo no numa celular. rotina, né? Ai, mas eu não tenho tempo para fazer isso.
Não, é só se organizar, deixar ali as prioridades corretas, né? Para você acompanhar ali, independente do que você vai fazer no seu dia a dia, que dá tempo sim, né? 4 vezes eu vou pra academia, fica chutaça pro verão. Exatamente. Essa é uma excelente dica, adoro uma academia. Adoro. Essa é a endorfina que a gente precisa, né? Faz um curso interessante, dá para ler Exato. 4 meses, olha, dá para ler aí uns Quantos livros, 2 né? livros, mais ou menos, uns 2 livros por mês, Exatamente. aumentar aí o E o capital de livro de conhecimento papel, né, gente? Que é tudo, tudo. do Realmente papel. você parece que Tem fixa telas. ali, você fica a telinha, né? Pode ver que você vai tirar uma foto, por exemplo, uma tela do computador ou seja da televisão, ela fica pulando assim. E é tão rápido esse movimento que a gente não enxerga, né? Assim, a olhos nu. Pra gente tá ali a tela, tá em, nossa, tá excelente, né? Mas essas ondas o tempo todo, né? Que se torna cansativo, aí a gente realmente não consegue ler, porque às vezes você tá num e-book, alguma coisa ali, né? Sim. Tudo bem, facilita, porque, por exemplo, você pode ler um pouquinho numa hora do almoço, sei lá, num café durante o trabalho, mas é outra coisa, né? A qualidade, né? Para você realmente aprender, né? Com aquele livro é bem complicado. Bom, Marli, estes dias eu estava vendo um post seu maravilhoso. Que eu falei assim, eu acho que para a gente encerrar a nossa live vai ficar como eu comentei na nossa outra live, né? Que eu falei assim, sempre no final da live a gente gosta, né? De deixar ali uma frase para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente, poxa, né? E eu achei sensacional. Quem que é o autor dessa frase? Me recorda aí. Jung, acho. É o Jung, né? É o Jung. Que ele fala assim, sobre identidade humana, né? Se você não souber quem você é, os outros farão isso por você, né? Então fica aí a nossa dica, né? Que está totalmente a ver com o nosso assunto aí sobre as telinhas, né? O quanto a gente está realmente filtrando, pensando, questionando em tudo que a gente está consumindo enquanto tela, enquanto os nossos filhos, como a gente citou em vários exemplos aí de influencers, né? De desenhos, até mesmo da Disney, que a gente estava conversando. O quanto a gente está acostumado e sabe, né, de quem nós somos, do que, né, e o quanto tudo isso está tendo um poder de alterar isso dentro do nosso lar, dentro de si próprio, né, da gente se questionar algumas coisas. Então, assim, eu acho que para fechar a nossa live aí com chave de ouro, essa frase aí que a Marli publicou, eu achei, nossa, eu falei, poxa vida, olha que frase maravilhosa, né? Porque eu gosto muito de ler, eu acompanho alguns podcasts bem legais, assim, da questão de alta performance, né? Eu acho muito bacana. E essa frase, quando você publicou ali, eu falei, nossa, olha que máximo. E é a pura verdade, é a pura verdade, né? Então, Marli, quer falar mais alguma coisinha para a gente encerrar? Já falei muito já, eu Falou acho. bastante, maravilhosamente bem, né? Sempre agregando aí, a gente entrando aí nos lares também, mas com informação, né? Acho que é o nosso grande objetivo, né? Das nossas lives aí também, é estar trazendo informação aí para as famílias, para alguns profissionais também, né? Tanto na área da educação, como na área também da psicologia, né? Para a gente estar batendo um papo, refletindo sobre algumas ideias. Isso daí que é o bacana, né? Esse é o nosso grande objetivo de estar, querendo ou não, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, né?
Então tá bom, gente. Uma boa noite, Boa viu? noite. Fiquem com Obrigada. Deus e até mais, tá bom? Até a próxima, que logo tem mais. Acompanha aí. Tchau, tchau.